E eu quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Números. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20. Nós estamos no livro de Números, trabalhando, mas eu quero ler Êxodo, capítulo 20, depois a gente volta lá em Números. Êxodo, capítulo 20. E depois Números que nós estamos lendo, é no capítulo 33. Capítulo 20? Não, capítulo 19 de Êxodo, irmãos. O capítulo hoje é o 19. O 20 também será lido, se Jesus permitir, na próxima terça. Pedi a irmã Sidmar para imprimir ali minhas folhas. Deu certo? Ficou grande, hein? Mas tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o outro. Eu estava até falando aqui, a gente precisa de voltar a fazer as leituras congregacionais na igreja, né? Êxodo 19. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, a igreja. E então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti com uma nuvem espessa, para que o povo ouça, e quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E estes estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Mão alguma tocará aquele que o fizer, mas ele será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar a buzina, longamente subirão eles até o pé do monte. E disse ele ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher.
E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Então disse o Senhor a Moisés: desce e adverte ao povo, para que não suceda que transpasse os limites até o Senhor, a fim de ver e os muitos deles pereçam. 22. Replicou-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Obrigado, meu Deus, pela tua santa e gloriosa palavra, e que nesta noite, através desta ministração, o Senhor tenha liberdade para nos instruir, para nos ensinar, para que nós possamos, ó Deus, entender e vivermos uma vida de acordo com os teus preceitos e as ordenanças da tua palavra, em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Nós falamos, põe um mapa aí para mim, Bruno, só um minutinho aquele mapa. Estamos falando sobre a viagem do povo de Israel, o Senhor direcionando eles por todo esse deserto, e fomos falando de algumas paradas. Saíram lá de Ramassés, passaram por Sucote, Etã, Piairote, Baal-Zefon ali, Mara, Elim, Refidim, e agora eles chegam ali no Monte Sinai. Só para os irmãos terem uma noção, a viagem do deserto até Canaã. E tirando lições importantes do livro de Números, hoje nós lemos esse texto para os irmãos entenderem melhor esse momento do Sinai, porque no livro de Números está bem resumido, no capítulo 33 que nós estamos lendo, ele fala de uma forma bem resumida a chegada deles ali, mas esse Sinai tem muitos acontecimentos que acontecem ali. Primeiro nós vemos que, eu estava imaginando, até anotei algumas coisas, esse capítulo, nós podemos ver um acontecimento tão majestoso naquele lugar, onde Deus, Ele começa a mostrar a sua majestade, a sua glória, a sua presença diante do povo escolhido. E é interessante que nós vemos tantas coisas. Eu estava lendo esse capítulo, relendo novamente, hoje à tarde. Houve momentos assim que eu me emocionei muito, porque, e pensando, pastor Tomi, nos dias que nós estamos vivendo, a forma que às vezes nós temos banalizado tanto quando nós entramos na presença do nosso Deus. E sabendo, principalmente nós como povo de Deus, que o nosso Deus não é um Deus qualquer, é um Deus santo, um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus glorioso. E o Senhor traria para eles ali algo muito importante, porque Deus estava dando instruções para Moisés para o encontro divino. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse encontro divino. Agora, esse momento
eu posso dizer assim que a atmosfera do momento era algo carregado de uma expectativa e, ao mesmo tempo, de um temor. Eu fiquei pensando sobre isso. Quando nós vamos ter um encontro com o Senhor, um momento de comunhão, eu quero crer, irmãos, que o nosso coração se volte para uma expectativa. Era um momento muito importante na vida daquele povo, durante a caminhada deles. Vou organizar minhas folhas. Mas quando nós olhamos algo tão importante dentro desse texto da palavra de Deus, primeiro, porque nós vemos aqui que Deus conduziu o povo. Vou ler algumas partes que eu anotei aqui, tirei de alguns livros meus, até revista dominical, que Deus conduziu Israel ao deserto, primeiro que era um lugar muito quente, vazio, estéril. Às vezes a gente olha e julga e critica, mas nós vamos observar, olhando naquele mapa que está lá no telão, a gente vai observar ali, irmãos, que eles enfrentaram perigos de morrer de fome, de sede, de serem atacados pelas tribos aguerridas que estavam ali, por alguns animais peçonhentos, ferozes. As dificuldades daquela caminhada no deserto, eu acredito que seja, às vezes, até maior do que a gente imagina. Porque é muito fácil a gente ver aí um filmezinho de Moisés, uma historinha, algo que é mostrado, e viver a realidade que aquele povo viveu. Não é fácil, pastor Torminho? Não é fácil, irmãos. Porque às vezes a gente critica muito eles, fala como pode, mas nós vamos ver aqui que Deus, Ele permite aquela viagem, e é uma viagem que não foi uma viagem fácil. Irmãos, imagina as mulheres grávidas andando naquela areia, animais, ali tinha mulheres dando à luz, animais parindo, a vida seguia normal, jovens se casando, a vida continuava normal. Pessoas idosas, com dificuldade de locomoção, atravessando o deserto. Então, irmãos, não era fácil, eles não tinham uma estrada de um asfalto totalmente perfeito, eles não tinham uma carruagem, um avião, mas era algo que... Tirou de novo? Era algo que não era fácil, era algo difícil. E aí a gente às vezes até fica pensando, meu Deus, por que o Senhor não poupou esse povo, não pegou essa trajetória e cortou esse caminho, para que eles chegassem mais rápido? Mas o nosso Deus, Ele não permite nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, nenhum momento difícil na nossa caminhada em vão. Tudo que Deus faz, Deus tem propósito naquilo que Ele está fazendo. Tudo que Deus permite na nossa vida, Ele permite com propósito na nossa vida, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe aonde Ele quer chegar, e Ele sabe a maneira que Ele quer nos fazer chegar e da forma que Ele quer que a gente chegue lá do outro lado. Esse é o certo. E nós vemos aqui algumas coisas importantes que Deus, Ele desejava que aquele povo aprendesse. Primeiro, num deserto, aonde a água, a comida, a proteção vinha de Deus. Então o Senhor permite que eles caminhem pelo deserto para que eles aprendam que naquele caminhar do deserto, a única dependência que eles teriam que ter era de Deus. Por quê? Porque não tinham riachos ali, porque ali não tinha como eles alimentarem. Eram momentos que eles precisavam de saber que alguém poderia os atacar a qualquer momento,
mas eles deveriam acreditar que quem guardava eles era o guarda de Israel, era o Senhor. E Deus vai trabalhando nesse cenário todo que nós estamos vendo aí. O Senhor trazendo eles, tirando eles do Egito. Deus começa a submetê-los a uma série de provas. Por isso que a nossa vida cristã, nós enfrentamos uma série de provas. E cada um de um jeito, cada um de uma maneira. E não tem como a gente dizer que na nossa vida nós não temos provas, adversidades. Mas é interessante que Deus não foi revelando para eles, não. A cada caminhada, a cada parada, a cada lugar, o Senhor estava provando eles. A gente está terminando o ano de 2024, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, adentrarmos o ano de 2025, não tem ninguém de nós aqui que podemos já escrever e dizer, eu sei tudo que vai acontecer na minha vida no ano de 2025. Não sabemos. Quantas coisas nós enfrentamos no ano de 2024? Que a gente nem pensava, que a gente nem imaginava. E quantas vezes o Senhor nos provou, e nos ensinou a estar na dependência dEle, debaixo do cuidado dEle, acreditando nele, confiando nele, esperando nele, vendo o agir dele, o trabalhar dele, a mão direcionadora dele na nossa vida. Aleluia! Então Deus faz isso. Deus trabalha nesta área para que eles pudessem desenvolver. Eu vejo aqui hoje, principalmente Caldas Novas, no Brasil todo, né, eu acho que talvez até no mundo, em várias partes do mundo, o que mais está se abrindo é a academia. Fortalecer os músculos, ficar mais corpo fortalecido, bonito, esbelto. Pois é, irmão, é no deserto que a nossa musculatura é desenvolvida. Na nossa caminhada. É no deserto que o Senhor vai fortalecer a nossa fé. O Senhor vai trabalhar na nossa caminhada. E quando nós observamos isso aqui, nós podemos observar que Deus estava trabalhando de uma forma poderosa. Aleluia. Fala para ela que chega, irmão. Já chega, irmã Sidmar. Está repetido aqui. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui dentro desse texto, nós vamos ver algo tão importante. E eu quero ler com a igreja 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 até o 13, porque nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo ele faz uma referência muito importante sobre as experiências que esse povo enfrentou no deserto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador.
Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, e de sorte que a possais suportar. Isso é maravilhoso, porque Paulo estava trazendo esta mensagem, encorajando os irmãos, e dizendo para eles, olha, tudo que esse povo passou, os nossos pais, ficou registrado como exemplo para nós e também como advertência para as nossas vidas, para a gente, na nossa caminhada cristã, não entrarmos pelo mesmo caminho que eles entraram, pereceram e foram destruídos ali por não obedecer à voz de Deus. Pois bem, no texto da caminhada para o Sinai, aí diz que no 3º mês, depois que os filhos de Israel, em Êxodo 19, haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Nós vemos que Israel chegou ao Monte Sinai aproximadamente 6 semanas depois da passagem do Mar Vermelho. Eles chegam em Sinai. E naquele lugar ali, eles permaneceram, conforme Números capítulo 10, versículo 11, eu acho que é isso mesmo, se eu não tiver anotado errado, mais ou menos 1 ano eles ficaram ali. Parece que foi uma viagem rápida, né? Vem para mim, se confere aí, Números 10, 11. Ali fala só essa parte do 2º mês, né? Aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu e sobre o tabernáculo da congregação. Falando o momento que a gente vai estar falando aqui. Mas é mais ou menos isso. Aquele monte Sinai, que é uma montanha, eu peguei algumas coisas dele aqui para a gente entender. Uma massa isolada de rocha, que fica como ali numa planície, como uma imponente, e algo também que esse local Deus preparou, permitiu, muito apropriado para a promulgação da lei. E lá nesse monte, nós vamos ver aqui algumas coisas importantes para nós aplicarmos na nossa vida agora. Primeiro, eles tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde acampou Israel ali, em frente do monte. Aí o versículo de número 3, ele vai mostrar para nós algumas coisas importantes dentro do que nós vimos aqui, porque o nosso Deus, irmãos, ele sempre trabalha com muito propósito, com propósitos importantes. A Bíblia nos diz que Moisés sobe, ele vai até o Senhor, e o Senhor chamou ele e disse para ele, olha Moisés, você vai falar à casa de Jacó e você vai anunciar aos filhos de Israel. Vamos ver o que ele disse. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, a ordem do Senhor é essa: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o primeiro ponto aqui, dentro desse texto, aquela lei
que o Senhor estava ordenando, que o Senhor traria para eles ali, a primeira coisa, a intenção do Senhor ali, era mostrar para eles, porque Deus, o que Deus desejava para o seu povo? Deus desejava para o seu povo que eles fossem diferentes, que eles fossem um povo separado. E a primeira coisa aqui que descreve dentro desse texto que nós podemos observar aqui, que o Senhor desejava que eles continuassem firmes no propósito. Primeiro, que eles deveriam amar as instruções que Deus estava dando para eles. Irmãos, nós precisamos de amar as instruções que o Senhor nos dá. O Salmo 119, ele foi todo lido aqui no domingo, por partes. E nós vimos momentos que o salmista dizia: Senhor, o quanto eu amo a tua lei, os teus decretos, os teus mandamentos. O Senhor queria que eles olhassem para aquelas instruções que Deus estava dando, não como algo ruim, como algo maldoso, como algo que Deus não quisesse que eles fossem felizes, mas que eles olhassem com amor, dizendo: Deus está nos trazendo todas essas instruções, primeiro, porque Ele quer nos livrar, Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer a gente prosperar sobre a terra, Ele quer fazer o nome dEle ser engrandecido e glorificado através das nossas vidas. É assim que nós devemos meditar na palavra de Deus, até mesmo em situações que Deus está nos corrigindo, dizendo, porque a própria Bíblia diz que Deus, Ele castiga, Ele corrige a todos quanto ama. E aqueles que recebem isso com amor, com alegria, Ele chama de filhos. Porque aqueles que não querem obedecer, esse não é filho, é bastardo, diz a palavra do Senhor. E por isso, uma das coisas importantes que o Senhor queria deles ali, era isso, que verdadeiramente eles entendessem que aquilo que Deus estava trazendo para eles, para que eles cumprissem, eles deveriam receber com muito amor. É um Deus que estava zelando da reputação moral e espiritual deles. Irmãos, tudo que a palavra do Senhor nos orienta é o zelo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa, para a minha família, para a igreja do Senhor, é o zelo do Senhor. E a outra coisa que Deus queria que eles tivessem, gratidão. Por isso que o Senhor diz, diga para eles lembrarem que foi eu que os tirei da terra do Egito, que foi eu que transportei eles, que guardei, que estou cuidando. Então nós devemos também olhar para a palavra do Senhor e termos gratidão a Deus, porque o Senhor nos fez os seus filhos, nos corrige, nos orienta e está sempre querendo o melhor para nós. Sempre querendo o melhor. A Bíblia diz que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai celestial. Quem sabe nesta noite a gente precisa dizer: Senhor, eu preciso amar mais a tua lei. Eu preciso amar mais a tua palavra, Senhor. Eu estava vendo, até na igreja que o irmão Agenor congregou lá no Amapá, em celebração ao Dia da Bíblia, eles deram oportunidade para um irmão, um pastor, pelo jeito aquele pastor é um dos professores de teologia da igreja lá, do Amapá, da Assembleia de Deus. E aí o pastor disse: vamos ouvi-lo. Ele disse: irmãos, eu quero trazer um pequeno testemunho acerca da palavra de Deus. E ele estava dizendo: os meus avós paternos e maternos receberam, o missionário chegou na cidade, pregou o evangelho para eles, e eles aceitaram a Cristo. E durante aquele período, o missionário deu uma Bíblia para cada um. E eles ficaram maravilhados com a Bíblia, ensinou alguns hinos da harpa, e muitas pessoas foram convertendo ao Evangelho. E o padre da cidade, na época, ficou muito revoltado com a lei dos crentes, como eles diziam, e mandou
adentrarem a casa daqueles irmãos e tirarem todas as Bíblias que tinham e colocou na praça, tem um marco lá, segundo ele, e queimaram essas Bíblias. E aqueles irmãos não tinham com que pregar a Bíblia um para o outro, porque não tinham mais Bíblias ali. Mas eles usaram a harpa cristã, porque ficaram com algumas harpas. E aí eles pregavam os hinos da harpa. E quanto mais eles pregavam, mais pessoas aceitavam a Jesus. E ele estava dizendo, irmãos, é o amor que nós temos que ter pela palavra de Deus. E Deus estava instruindo o seu povo, e Deus desejava que o povo de Israel, como a igreja do Senhor, irmãos, como Deus almeja que eu e você amemos esta palavra. Irmãos, quantos dias a gente larga ela jogada? Não é idolatria, mas eu acho um absurdo os pais deixarem os filhos brincarem com a Bíblia. Irmão, nós temos que ter reverência. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Riscarem, arrancarem folhas, isso não é brinquedo de criança. Brinquedo de criança é um carrinho, uma bola, uma boneca. Mas a palavra do Senhor, ela desde criança tem que ser inculcada e mostrado para ele que é a palavra de Deus, que isso não é um gibi, não é uma folha qualquer. E muitas vezes nós não damos valor a esta palavra. Tem muitos cristãos que já estão buscando tantas filosofias e até pregando nos púlpitos e deixando a palavra de Deus de lado. Mas o Senhor estava dizendo, o desejo de Deus é que eles amassem aquela palavra, é que eles fossem gratos porque o Deus havia os tirado do Egito e que naquela trajetória eles pudessem honrar o Senhor e saber que tudo que Deus estava fazendo por eles era o grande amor de Deus pela vida deles. Você pode adorar o Senhor nesta noite e dizer para o Senhor, até mesmo nas suas correções, Senhor, eu sei que o Senhor está tratando, trabalhando, agindo através da tua palavra. Através da tua palavra. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós podemos observar algo tão importante dentro desse texto, que a chegada deles ali, a escolha daquele monte, aquele lugar tão importante, estava mostrando para eles que agora eles iriam entrar numa atmosfera espiritual. Irmãos, há um tempo na nossa caminhada que às vezes nós conduzimos as coisas de uma forma tão carnal, no sentido de não termos sensibilidade às coisas do Senhor. Às vezes Deus está falando e a gente já não sente mais nada. O Senhor está renovando e a gente não sente mais nada. A gente parece que vai se tornando pessoas tão insensíveis. Diante da nossa caminhada, nós precisamos nos quebrantar mais diante do Senhor. Nós precisamos voltar o nosso coração e adentrarmos a uma atmosfera espiritual, ao momento sagrado. Deus escolhe ali, o que eu acho importante, que Deus escolheu Moisés como seu intermediário para transmitir as suas mensagens ao povo. É bom nós notarmos isso aqui, que Deus escolhe líderes humanos, como Moisés, para facilitar até mesmo a comunicação com o povo. Irmãos, Deus escolhe o pastor, Deus escolhe você como líder na sua casa, para transmitir a palavra de Deus, para ensinar a palavra do Senhor, a mãe ensinando os seus filhos, os pais ensinando os seus filhos. Deus nos usa. Nós precisamos de entender, pastor Tominho, Deus não podia ter falado ele mesmo para o povo? Para que ele foi colocar intermediário, pastor Valdir? Ele mesmo podia falar com o povo. Mas Deus quer nos usar como instrumentos para trazer as revelações dele para aqueles que estão à nossa volta. Irmãos, Deus pode mandar um anjo para pregar o evangelho para alguém no nosso trabalho, mas você é quem Deus chamou, aleluia, para transmitir o evangelho da verdade, para sentir o calor humano um com o outro e anunciar as boas novas de salvação. Aleluia, somos nós que Deus quer usar.
E isso vai destacar algo importante do relacionamento de Deus. O relacionamento do Senhor conosco é acessível. O nosso Deus não é um Deus que está no céu e nós não temos acessibilidade de chegarmos a Ele, mas Ele é acessível. Ele é acessível, meus irmãos. Ele não tem segurança, Ele não está em volta de uma bola de cristal, não. Ele é acessível. E aqui o Senhor estava mostrando isso para o povo, que através do homem, através do líder, através do ser humano, Deus comunica a sua palavra, Deus revela os seus mistérios para crescimento, para edificação, para comunhão da sua igreja, do seu povo. A gente não precisava de estar num culto de ensino, irmão. A gente poderia ler a Bíblia em casa e está tudo bem. Mas o Senhor sempre usa alguém. Usa o pastor da igreja, o anjo da igreja, usa o louvor. Deus sempre está usando para transmitir a sua palavra. E o que eu quero dizer com isso nesta noite? Irmãos, vamos abrir o nosso coração como Moisés. E quando o Senhor disse, sobe Moisés, Moisés sobe a presença. Irmãos, Deus está nos chamando para subir a sua presença. Ramande canta labaço de covas nébia. Deus quer levantar Moisés nesta última hora para ser o instrumento para fazer com que o povo entenda a lei, a palavra, a mensagem do Evangelho, as instruções do Senhor. Somos nós que Deus quer nos usar na nossa casa, no nosso local de trabalho, para comunicar a vontade dEle para os homens. Por isso que Ele falou para o profeta, abre a tua boca e eu a encherei. Aleluia! Moisés se prontifica. Irmão, nós precisamos nos prontificar nesta última hora, dizer, Senhor, sou eu que o Senhor quer usar, sou eu que o Senhor quer que suba a tua presença, eu vou subir, Senhor, eu vou me achegar a Ti para receber aquilo que o Senhor quer usar através da minha vida, como canal de bênção na minha família, para os meus amigos, para os meus colegas. Deus quer nos usar. Levanta a sua mão para o céu nesta noite. Alamande canta alabaço e me canta as nébias. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Deixa Ele te tomar pela tua mão. O salmista diz, Senhor, adestra as minhas mãos para a peleja. Deixa Deus adestrar as tuas mãos para a peleja, porque há um povo lá embaixo te esperando. Há um povo aguardando as instruções do céu que vem através da tua vida, que você vai ser usado pelo Senhor. Aleluia. E nós vemos aqui Deus expressando, como eu já disse, seu amor, seu cuidado, a sua bondade, a sua misericórdia com aquele povo. E o Senhor diz para Moisés, Moisés pede o povo para subir, pede o povo para purificar, para chegar, aliás, subir, para ficar em volta. Vamos ver ali o versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciões e o povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. A resposta do povo. O povo respondeu, a tudo que o Senhor falou faremos. Aí Moisés sobe de novo. É interessante isso, né? Deus faz Moisés descer. Vai lá, diga para o povo. Aí o povo responde, sobe Moisés. Será que Deus não tinha escutado a resposta do povo? Não, pastor. Isso aqui nos mostra a obediência, irmão. Aquele que está pronto para o serviço, sobe, sobe, desce, desce, sobe de novo, fica na posição, fica à disposição do reino, fica à disposição do Senhor. Às vezes Deus quer nos usar, a gente, Senhor, de novo eu tenho que orar, de novo, Senhor, eu tenho que falar, de novo eu tenho que fazer isso. Irmãos, Moisés não reclamou, Moisés, Senhor dizia, sobe Moisés, ele subia, desce Moisés, ele descia, volta Moisés, ele voltava. Assim que o Senhor nos quer. À sua disposição, ao seu dispor. E aí ele traz aqui algo importante, dizendo, Moisés, diga para o povo, esta purificação, eu vou vir numa nuvem, é o 9 mesmo, Bruno. Eu vou vir numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo
e purificai-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Versículo 11. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Sinai. Aqui, meus irmãos, primeiro, essa purificação, Deus disse para eles, Deus enfatizou para eles isso aí. Primeiro porque eles estavam chegando na presença de um Deus santo. O Senhor disse para eles, olha, vocês lavem as suas vestes. Pastor Tominho, lavar roupa no deserto? Não parece assim uma coisa estranha, pastor Gilmar? Lavem as vestes de vocês, purifiquem as vestes de vocês. O primeiro dia, o segundo dia, hoje e amanhã, deixa lá, hoje e amanhã, vai e diz para o povo, purifica hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, que é o dia do encontro. Estejam prontos para o terceiro dia, que é o dia do encontro. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Simboliza a necessidade de aproximar de Deus com o coração limpo. Coração puro. Ele requer. A gente vê ele falando das vestes. A purificação. Irmãos, Deus, Ele quer o nosso interior limpo. Para o encontro que Ele vai ter conosco. Coração cheio de coisas que não presta, não está disposto a obedecer a palavra. Coração que está cheio de coisas que não agrada o Senhor, não pode ver a glória de Deus. E o Senhor disse, preparem, no terceiro dia eu virei a eles. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Porque isso nos mostra a nossa própria preparação espiritual, quando buscamos o encontro com Deus nas nossas vidas. Eles tinham que preparar, porque Deus iria trazer a revelação divina. Deus iria trazer. Irmão, nós precisamos preparar o nosso coração, para chegar diante do Senhor, para estarmos aqui cultuando ao Senhor, para recebermos a revelação. Tem gente que está com a vida toda desconcertada, andando na carne, e aí ele vem para a casa do Senhor com o coração cheio de tanta coisa que não presta. Aí Deus quer trazer a revelação, mas ele não dá ouvido, ele não atenta, ele não obedece, ele não aceita as instruções, a correção do Senhor. Mas que coisa gloriosa, é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, é aquele que está com o coração preparado, como disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, o meu coração está pronto para lhe ouvir, para receber as instruções, para aplicar na minha vida, Senhor. Aleluia! E um coração humilde, para nos aproximarmos do Senhor, com humildade e reverência. Irmãos, Deus não é o nosso empregado. Tem crente querendo mandar em Deus, irreverente com o Senhor. Pastor Tominho ministrou numa escola dominical aqui, falando de alguém que perdeu um ente querido, e estava lá querendo até xingar Deus. Nós temos que ter reverência diante do Senhor. Nós precisamos reverenciar. Irmãos, o nosso Deus não mudou. O nosso Deus ainda é o mesmo. Nós preparamos o culto com tanta alegria. Às vezes preparamos os conjuntos, os louvores, mas muitas vezes nós não preparamos o nosso coração. Preparamos uniformes, mas não preparamos o nosso coração. E aí a gente chega e não vê Deus salvar. Não há cura, mas não é porque Deus mudou não, irmãos. É porque nós não estamos tendo mais reverência, que Ele está na casa, que Ele está no lugar. Às vezes a gente está vendo aqui do púlpito, a gente vê tanta coisa horrorosa, como vocês também vêem algumas coisas que acontecem aqui. Mas às vezes na hora do culto, o pastor está pregando, tem irmãos aqui, irmão, que tem 100 anos de crente, conversa o culto inteiro.
uma irreverência na casa do Senhor. Vai no banheiro 1000 vezes, acaba até com a água da caixa. Esgota os copos do bebedouro. Na hora da oração, ele não tem mais prazer, é 10 minutos, irmão. Ele passa 10 minutos lá no bebedouro, batendo papo, conversando, entra na cantina, até para cair cabelo nos trem lá, porque é uma entração, e não tem reverência. E aí quer que Deus opera, eu vou mudar de igreja, essa igreja é muito fria, não acontece nada, não acontece porque você não tem reverência, porque às vezes eu não tenho a reverência que deveria ter. Por isso que Deus está falando que aquele povo tem que ter uma preparação, porque eu vou falar no meio de vós, eu vou trazer revelação, eu vou trazer algo importante para o andamento de vocês na caminhada, e quando vocês chegarem em Canaã. Os dias são maus, às vezes fica assistindo algo, lá você não pode nem dar um pio, está lá no celular assistindo o tempo inteiro, na igreja, conversa mais do que uma maritaca. Uma irreverência. A gente viu o pastor da Coreia, né? Tem um vídeo gravado, que o perguntou o que ele achou das igrejas brasileiras, porque estava cheia, alguma coisa. Ele disse, é a igreja que eu achei mais irreverente. A igreja brasileira. Irreverentes. Quantas irreverências no nosso meio, meus irmãos. Que nesta noite Deus está falando conosco. Irmãos, é noite de nós nos aproximarmos do Senhor e dizer, Deus, a partir de hoje eu farei a diferença nesta igreja. Se eu sentar e alguém quiser conversar comigo, eu digo, agora não, Jesus está na casa, agora eu vou adorá-lo, agora eu vou servir. Irmã, você viu a roupa da outra? Não estou vendo nada, eu estou vendo é a glória, eu estou com meus ouvidos sintonizados no céu. Aleluia! Pare de dar ouvido para esse povo que vem atrapalhar culto, irmão. E alguns usados até pelo diabo, para entristecer o irmão que está aí, para criticar o outro, para falar algo sobre o outro. Mas quando tem reverência, há uma glória sobre este lugar, há um coração quebrantado, dizendo, fala Deus, porque eu estou me alimentando, fala Jesus, porque é essa comida que eu preciso, porque eu preciso de enfrentar essa semana, eu preciso de instruções, eu preciso de sabedoria para conduzir, eu preciso. Esses dias o irmão mesmo terminou o culto e falou, pastor, pelo amor de Deus, eu quase fui embora, pastor. Disse, por quê, irmão? 2 irmãs, irmão, obreira da casa do Senhor, conversou o culto inteiro e me atrapalhou. Irmãos, isso é uma irreverência. Você já pensou, uma pessoa vem para a igreja e tem que ir embora porque ele não tem sossego dentro da casa do Senhor? Não é triste isso? Irmãos. Mas quando nós chegamos e começamos a adorar a Deus, a brasa vai sentando perto da outra. Ela já começa chegando e dizendo, a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Aí a brasa senta perto da outra e começa a dar glória. Aí tem glória daqui, tem glória de lá, tem louvor, tem adoração, tem cântico espiritual, tem reverência, tem coração quebrantado, e o Espírito Santo começa a mover na casa. A gente termina o culto dizendo, meu Deus, já acabou? A coisa estava tão boa, a coisa estava tão maravilhosa. Em resumo, fechando aqui, encerrando, nós vemos aqui que o Senhor mostra que nós temos que ter uma preparação espiritual para chegarmos diante do Senhor com reverência, com amor, com gratidão, dizendo obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por estas paredes, onde o Teu nome será glorificado. Por isso, irmão, que eu não gosto de besterol no culto, brincadeira no altar. Esse lugar é santo. A gente vem da nossa casa, é para cultuar o Senhor, não é para dar glória para o homem. É para glorificar o nome do Senhor. Porque enquanto nós estamos aqui, o Senhor está curando almas. O Senhor está libertando. Você sabia que nos nossos cultos demônio entra também? Sangue de Jesus, pastor, o senhor está com heresia? Estou não, irmão. O diabo também assiste culto. Ele também vem participar do culto. Não pense você que isso não acontece. Pastor, que heresia é essa? E eu quero te falar mais ainda. Coisa que parece que a gente vai falar isso é estarrecedor. Mas eu me lembro, um dia tivemos uma festa lá na igreja nossa, onde dirige o pastor Ciro. Eu ainda era muito jovem.
Mas eu nunca me esqueci. O pregador, pastor Isaías, começou a pregar. Ele disse: irmãos, o inimigo está aqui. E muitos não deram ouvido, disseram: esse pregador. Ele disse: vamos orar, vamos ter reverência. E ele começou a orar. E ele começou a buscar. E Deus começou a visitar a sua igreja. Teve gente do coral que caiu endemoniado. Do coral da igreja. Isso aí não é algo que alguém contou, não. Que a gente estava. Irmãos, por quê? Porque muitas vezes, em vez de nós estarmos voltados para o Senhor, por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor traz coisas gloriosas na nossa vida. A nossa caminhada não é fácil, a nossa jornada não é brincadeira, e nós enfrentamos, cada um dos irmãos que estão aqui, cada um sabe o que tem enfrentado nesses últimos dias na sua caminhada, momentos tão difíceis, às vezes lágrimas, dores, decepções, angústias, tristezas, afrontas, perseguições, situações adversas, mas esta pessoa vem trazida pelo Espírito Santo, e quando ela chega aqui, um tem salmo, o outro tem hino, e outro tem cânticos espirituais, e o Senhor alimenta a alma. Aquele que chegou dizendo: Senhor, eu não aguento, eu vou desistir, sai daqui um gigante, dizendo: eu vou avançar, eu não vou recuar, eu não vou parar, porque há uma glória nesse ambiente, há um poder de Deus, porque o Senhor está na casa. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu falo isso com temor e tremor, que o Senhor nos ajude a ter reverência, que o Senhor nos ajude a chegar com o coração puro, quebrantados nesta casa. Às vezes a gente já vem para a igreja dizendo: se aquela porteira falar alguma coisa, eu já vou falar isso. Se aquele irmão fizer isso, eu já vou fazer aquilo. O coração carregado. Mas quando a gente vem dizendo: se aquela irmã dizer isso, eu vou dar um abraço nela, vou quebrar ela no meio. Ela vai ver que amor que tem no meu coração. Se aquele irmão falar isso, eu vou orar por ele. Irmãos, coração quebrantado, diferente. É fácil, pastor André? Não é não. Mas é assim que contém mais amor. É assim que Jesus trabalha. É assim que o Senhor move. E Deus estava trabalhando na vida daquele povo. Por quê? Porque aquele povo era escravo. Eles vieram. Eles pegaram muitas manias do Egito. E a gente vem para a igreja, a gente não vem prontinho, meus irmãos. A gente pega tantas manias, e até que Jesus vai limpando, vai trabalhando, vai agindo. E glória a Deus por isso mesmo, irmã Manuela. Porque Deus está trabalhando. Aí alguém está chorando, alguém não está entendendo. É Deus trabalhando, é Deus movendo, é Deus quebrando, é Deus agindo. É Deus movendo as águas no nosso meio e dizendo: olha, tem um pacto contigo, tem uma aliança contigo, tem algo especial para a tua vida, tem uma morada para onde eu estou te levando, é algo glorioso. A caminhada vai passar, as coisas vão ficar para trás, mas a minha glória permanecerá nas vossas vidas. Se coloque em pé. Aleluia! Santo, santo é o nosso Deus. Aleluia! Bom é estarmos na presença de Deus, irmão. Bom é estarmos na presença do Senhor. E eu quero dizer para você, melhor ainda, é Deus estar aqui conosco. Irmão, quando o ambiente está gostoso, né, pastor Isaías? A gente nem soa para pregar, né? A gente não tem que esforçar muito, porque o ambiente está gostoso, aí a gente não tem nem muito o que ficar falando, porque a glória toma conta. A gente nem precisa de falar: irmão, abre a boca, dá um glória. Mas quando o ambiente está gostoso, com a presença do Espírito Santo, tem quebrantamento, termina o culto, a gente está pedindo perdão para o outro, a gente está abraçando um ao outro, a gente está conduzindo um ao outro, e levando a bênção para a nossa casa. Irmão, sempre que você sair de um culto, leve a bênção para a tua casa. Tem gente que sai do culto irado, brigando, às vezes até por causa do estacionamento ali.
já chega em casa irado, perdeu, irmão, 2h30 de culto nessa igreja. Aí chegou em casa pior do que saiu. Não é isso que Jesus quer na nossa vida, não. O Senhor quer que você chegue em casa melhor do que você saiu.